Lembre-se, irmãos, toda espécie de luta que vem sobre as nossas vidas, mesmo muitas vezes lutas que foi provocado por nós mesmos em decisões e ações erradas que nós tivemos, mesmo assim, mesmo sendo o inimigo muitas vezes provando nossas vidas, mesmo assim, Deus tem todo o controle sobre tudo e todos. Ele é o Senhor. Entenda que toda luta, ela vem de certa forma para nos aperfeiçoar. Nós somos filhos de Deus. E no momento que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você abnegou-se da sua liberdade e entregou a sua vida para Cristo. E aí você passou a ser filho de Deus. Você passou a ser servo, passou a ser propriedade do Senhor. Então, lembre-se, Ele tem o controle de tudo o que acontece ao redor de ti. Não é a questão do mundo, mas sim é a questão de Deus na tua vida, na minha vida. Por mais que nós não sintamos a presença dEle, Ele está presente. Por mais que nós não venhamos ver a glória dEle, a ação dEle, mas Ele está agindo, Ele está operando, Ele está ao redor de nós, Ele está cuidando de nós. Por isso que Ele pede, não temas. Por isso que Ele avisa, vigie. Por isso que Ele está sempre conosco, procurando nos alertar, nos abrir os olhos, nos fazer entender que Ele está presente para fazer o que tem que ser feito. Ele é bom, perfeito, mas Ele é justo. Tudo o que nós plantar, colheremos, entendeu? Mas veja bem, no livro de João, capítulo 13, versículo 8, fala sobre Jesus lavando os pés dos apóstolos. E me chama muita atenção, porque, como eu disse para vocês, a luta, muitas vezes Deus permite, porque é para trabalhar nosso caráter, nossa fé e nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo começa a lavar os pés de cada um, Pedro, ele meio que se irrita e diga, não, Senhor, os meus pés, nunca lavarás os meus pés, disse Pedro a Jesus. E Jesus rapidamente respondeu a ele e disse, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Significa que não será discípulo dele, significa que não tem qualquer comunhão com ele. Mas por que Jesus diz isso? O que eu entendo disso? Todas as lutas que têm vindo sobre a tua vida, seja física, espiritual, ou seja lá de qual forma for, Deus ele tem tudo sob o seu controle. Veja que todas as lutas que vêm sobre as nossas vidas, que nem eu disse no começo, mesmo provocada por nós, mesmo o inimigo tentando nos destruir, tudo Deus permitiu, porque existe um Senhor sobre as nossas vidas, existe um pastor celestial sobre as nossas vidas, e Ele nos cuida. Ele não está brincando de ser pastor celestial, Ele não está brincando de ser salvador, não está brincando de ser cuidador, não está brincando de ser Deus e Pai sobre as nossas vidas. Então não tenha medo, não temas diante de todo o caos e mal que vem sobre a tua vida, porque podemos até mesmo perder a nossa vida física aqui, mas a nossa alma está garantida, a nossa vida eterna está garantida no sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré, nosso Salvador. Agora entenda, Pedro disse, não lavarás os meus pés, nunca. Note que não é a primeira vez que o apóstolo Pedro ele é precipitado e carnal, e muitas vezes permitindo assim Satanás agir através da boca dele, sem ele ter o entendimento do que realmente estava acontecendo. Se lembra quando Jesus estava falando do como seria a morte dele, o como ia acontecer tudo, e Pedro, não, mestre, eu não vou permitir, que não vai acontecer, porque não sei o que, e Jesus disse para ele, aparta-te de mim, Satanás. Nós muitas vezes também fazemos assim, sem entendermos o que foi, o porquê da luta, não entendemos que é Deus moldando, Deus limpando o nosso caminho, Deus limpando a nossa alma, e murmuramos e reclamamos e brigamos com Deus, assim como Pedro reclamando e dizendo que não está certo isso. Deus ele permitiu a prova para mostrar algo, para revelar a glória dele na tua vida, não murmure. Mas então Jesus disse a Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O que ele estava tentando dizer? Que todas as dificuldades, todas as provas, todas as lutas que vêm sobre as nossas vidas, é Jesus Cristo, de certa forma, sobre o controle de tudo.
A luta ela vem para nos aperfeiçoar, para nos limpar de caráter, de personalidade, com a ajuda do Espírito Santo. No livro de Jeremias, capítulo 18, fala sobre a olaria do Senhor. Ou seja, a olaria refere-se sobre o trabalhar de Deus. Você ouve a palavra de Deus, você ouve os louvores, Deus opera sobre a tua vida na igreja ou em casa, onde você está andando, tu vai lembrando na mensagem, o Espírito Santo fala contigo, ele molda o teu caráter. No meio da luta você ora, no meio da luta quando não tem forças, o Espírito Santo de Deus geme e intercede por ti e por nós. Agora veja, Pedro não aceitou. Ele se sentiu humilhado, poxa, é o mestre, é o nosso Senhor, é o Salvador, e limpar os meus pés, nunca! Os outros são soberbos, os outros são deixaram porque não sei o que. Ele não soube entender a obra espiritual que estava se manifestando ali. É Jesus limpando o nosso caminho, Jesus limpando a nossa alma, Jesus limpando os nossos pés, Jesus limpando o nosso caráter, Jesus limpando a nossa personalidade, Jesus limpando os nossos pés do mundo, tirando a índole ruim, tirando os pensamentos, sentimentos, manias, vícios, pecados que é na nossa vida que nos leva ainda a caminhar com Cristo no pecado. Tem muitos dentro da igreja que estão andando com Cristo, mas os seus pés, ou seja, a sua vida está no pecado encoberto. Ainda andam, louvam a Deus, cantam, pregam, fazem o que tiver que fazer, mas ainda andam no pecado, aquele pecado que antes de aceitar Jesus Cristo, continua ainda envenenando as suas almas, continua ainda nas suas vidas. Muitos ainda dentro da igreja e com um pé dentro da igreja, um pé fora da igreja, no mundo. Muitos ainda com manias do mundo, muitos ainda que não mudaram o seu caráter, não mudaram o seu viver. E Jesus permite luta, e Jesus até mesmo está trabalhando no vaso. Para quê? Para limpar, para tirar dos nossos pés, ou seja, os pés representam o nosso caminho, a nossa vida, nosso andar, a maneira de nós crer, a maneira de nós ver as coisas. Jesus permite situações, doenças, lutas, dificuldades e perseguições para moldar nosso caráter, para limpar o nosso caminho, limpar os nossos pés, limpar nossa alma, limpar o nosso interior, nos transformando, nos limpando, para que nós venhamos caminhar com Cristo Jesus da maneira correta que Ele nos chamou para andar. Lembre-se, quando você estiver passando por luta, por dificuldade, seja o inimigo, seja coisa que você errou, seja lá o que for, é Jesus sobre isto, sobre a luta, é Jesus acima da luta, acima da dificuldade, acima do que você está passando, é Jesus, através do Espírito Santo, Jesus, o Espírito Santo e o Pai, está trabalhando, como foi no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando na palavra, na oração, na intercessão e também no moldar e no limpar o teu caminho, limpar o meu caminho, limpar o nosso caráter e tirando da nossa vida o andar errado, o pecar, o decidir errado. Lembre-se disso, quando você estiver na prova, glorifique ao Senhor e peça para que o Senhor te dê graça, para que tu suporte a luta, porque é só pela graça, é só pelo Espírito Santo de Deus, e é só pelo sangue do Cordeiro, nós vamos conseguir passar. Jó foi um dos homens que Deus mostrou, até mesmo diante de Satanás, viste meu servo Jó? Ou seja, Jó estava lá, ele entendeu que mesmo sendo luta enviado do diabo, ele sabia que aquela luta não era normal, mas ele sabia que o nosso Deus, o Deus dele, o nosso Deus, estava acima da luta e estava controlando tudo, estava tudo debaixo do controle de Deus, porque ele entregou a sua vida a Deus. Hoje nós entregamos a nossa vida ao Salvador, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Entenda que acima de toda dificuldade que você está passando, Deus é maior e está no controle, e a luta veio para te moldar, para te trabalhar, para limpar o teu caminho. Então não faça no meio da luta como Pedro fez, não toques no meu pé, não limpe meu pé, não aceito a luta, porque Pedro não tinha entendido, ele queria que Jesus lavasse a cabeça e o corpo dele, não era isso que Jesus queria. Jesus queria limpar o caminho dele, Jesus queria tirar a personalidade difícil do apóstolo Pedro,
Jesus queria moldar cada um dos apóstolos, que todos os apóstolos tinham seu defeito, seu pecado peculiar, a sua dificuldade, a sua intransigência, a sua religiosidade, a sua ignorância e principalmente a sua fraqueza diante dos problemas. Eles precisavam ter o caráter, o caminho, os pés, o andar de Cristo. Tanto que quando Pedro negou a Jesus Cristo, a primeira coisa que as pessoas falavam: mas você fala igual a ele, você anda que nem ele, você anda que nem ele, você age que nem ele, você é discípulo de Jesus. Entendeu? À medida que andamos com Cristo, e as lutas, as perseguições que Deus permite em nossas vidas, nós somos moldados, nós somos transformados, nós somos limpos. Jesus vai tirando aquele pecado sem nós perceber, vai tirando aquele pecado, aquele vício, aquela maldade, aquela índole. E se tem gente que está mais de 10, 15 anos na igreja, está passando por luta e não muda, esse é o que a Bíblia fala que são charcos, que não mudam, que não são transformados, que não aceitam a transformação. Esses serão rejeitados e deixados de lado, e não entrarão no descanso do Senhor. Então, não murmure na luta. Eu sei que é difícil, mas clame ao Senhor, não murmure. Entenda que essa luta é o Senhor operando, por mais que seja o inimigo, por mais que seja algo que aconteceu, coisa que você percebe que não é de Deus, mas lembre-se, Deus está acima de tudo isso. Diga para Deus: Senhor, eu sei que tu está acima de tudo essa luta, sendo do inimigo ou coisa de mim, ou seja lá o que for que está acontecendo, eu sei que o Senhor está no controle. Então, Senhor amado, se o Senhor está moldando, molda, transforma, mas me dá graça, me dá força, me dá vigor, Senhor amado, não me deixa desesperar, não me deixa murmurar, não me deixa retroceder, me ajuda a entender, me ajuda a compreender, e que o Teu Espírito Santo me dê vigor, me dê vida ao meu espírito e minha alma. E você vai ver a diferença. A luta vai vir, mas ela não vai te derrubar. Você pode chorar agora, mas 2 minutos depois você está sorrindo, porque você sabe que a esperança de Cristo está na tua alma e no teu coração. Não desista, não pereça, não murmure. Olhe para o alto e veja o Cristo, o nosso Salvador, peleando contigo e a favor de ti. Não desista. Essa luta não veio para te matar, não veio para te destruir, mas ela veio para te transformar, te fazer mais parecido e parecida com Cristo, mais cristão, mais fiel, mais cheio de fé, mais cheio de esperança. Não está conseguindo ver? Então é a tua maneira de ver que precisa ser moldada aí. Deus vai trabalhar isso. Veja e você vai ver. Olhai para mim, disse Cristo Jesus, e serei salvos. Olhe para Cristo na hora da tribulação, nessa tua luta que está passando, e você vai ver. Clame a Ele, ore a Ele, louve a Ele, agradeça a Ele, chore aos pés de Jesus, seja sincero, seja sincera, mas não desista, não murmura, porque essa obra é o Senhor que está dirigindo. Essa obra é o nosso Deus que está operando. O oleiro está trabalhando no vaso. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.